Olá pessoal, vou gravar um vídeo aqui para vocês para a gente trabalhar uma ferramenta online para que a gente possa decidir aqui ou definir os termos da auditoria e estratégia global quando a gente tiver um objeto de auditoria que seja uma política pública. Bom, como é que vocês vão fazer? Vão acessar o navegador aqui. Então deixa eu entrar para vocês aqui no MetroRetro, tá? É um programa gratuito. Vocês, aqui eu já estou logado, né? Mas vocês vão poder logar direto na conta de vocês no Google. E deixa eu mostrar para vocês aqui como é que vocês... eu vou compartilhar durante as aulas aí, esse modelinho do Canvas de auditoria. E aí como é que vocês vão fazer? Vocês vão começar como um template. Esse quadro, eu vou colocar o nome aqui como videoaula, videoaula TCE PLI. Então eu vou criar aqui o meu quadro Canvas no MetroRetro. É bem legal esse quadrinho. Então aqui em cima vocês têm algumas instruções, né? Tem um e-book também que eu fiz para o TCU, mas que ele vai ser livre para todo mundo, que eu vou passar para vocês também. Então aqui é para vocês colaborarem online, principalmente naquele comecinho da auditoria. Serve para qualquer auditoria, né? Que vocês forem fazer, não necessariamente uma auditoria de políticas públicas, mas ele é bem legal para vocês colaborarem online. Então, por exemplo, aqui hoje em dia no TCU principalmente, as auditorias têm sido online, né, com procedimentos remotos. Então esse tipo de aplicativo vai ajudar bastante vocês a colaborarem em auditorias tanto presenciais quanto auditorias que vocês estejam fazendo com os membros à distância, né, o home office. Então isso é uma tendência cada vez maior. Bom, então vamos começar aqui. A ideia aqui não é eu ensinar para vocês como é que se mexe no MetroRetro, mas sim como é que vocês usam, né, como é que vocês trabalham esses elementos aqui de uma maneira colaborativa, né, e aplicado a políticas públicas, que afinal de contas é o tema do nosso curso aqui. Então só explicar rapidamente aqui como é que está esse Canvas. Então ele tem tudo a ver com os elementos iniciais que a gente precisa definir antes de começar uma auditoria, antes de estudar a visão geral do objeto, que no nosso caso são políticas públicas. Então só relembrando, para você ter um objeto, né, que dê para auditar, né, você precisa ter ele bem definido no espaço e no tempo, e o processo de trabalho, o elemento ali, como é que você vai medir, e também o que você vai fazer upload, né? O que você vai subir aí como possíveis evidências no seu trabalho. Afinal de contas, eu tenho que ter um jeito de provar ou a semelhança entre o objeto e o critério, ou as suas diferenças, né? Então em seguida vocês vão trabalhar no problema de auditoria. Então a gente vai dar uns toques aqui, o que seria esse problema de auditoria quando é uma política pública, o que a gente tem que se atentar, quem são os principais stakeholders, né? Stakeholders aqui nesse momento, como é que a gente lê? Aqueles que estão envolvidos tanto como beneficiários da política pública, quanto aqueles que executam a política pública, órgãos decisores, né? E a gente tem inclusive aqui, quando são multiníveis, né? A gente pode inclusive ter aí nos 3 níveis, né? Federal, estadual, municipal e até multissetorial também. O nível de asseguração, de acordo com o que desejam os stakeholders. Aliás, vocês podem visualizar aqui que stakeholder está no meio, né, desse quadro. Por quê? A maioria dos stakeholders aqui são clientes desse relatório que a gente vai fazer, dessa auditoria que a gente vai fazer. Então a gente tem que pensar em produtos que sejam alinhados aí com o que eles precisam, né? Os objetivos dessa auditoria, considerando essas preocupações dos stakeholders, o não escopo, o escopo, os riscos da auditoria, lembrando que a gente tem 3 tipos aí, que já a gente vai conversar, as entregas e as datas. Então lembrando, vocês vão fazer esse quadrinho aqui bem antes de começar a auditoria em si. Uma dica legal é que vocês podem trabalhar aqui
não só dentro da equipe que está nomeada para fazer a auditoria, mas vocês podem chamar também o supervisor, vocês podem chamar alguns membros da chefia, colegas de vocês que tenham um conhecimento diferenciado ou que pelo menos se interessem aí naquela política pública que vocês vão auditar, né? Então vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente trabalha. Eu vou passar aqui algumas coisinhas básicas, né? Então a primeira coisa para vocês trabalharem em conjunto, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ver que vai aparecer o nomezinho de todo mundo aqui, né? Que acessar. Para acessar basta você copiar aqui e mandar num chat que vocês tiverem, né? Eu não sei qual que vocês estão usando, no TCU a gente usa muito Teams, né? Mas pode ser o Zoom, pode ser o Google Meet, qualquer um que sirva aí para vocês colaborarem online. Isso aqui vai aparecer o mesmo quadrinho e ele vai sendo atualizado online à medida que os membros da equipe vão trabalhando. Então ele trabalha com stick notes, né? Que são esses sticks aqui que a gente está falando. Você pode arrastar, né? É como se fosse aqueles post-its. Então para as pessoas conseguirem ver o que você está escrevendo é só você apertar em share aqui. Então basicamente é isso, tem várias outras coisas aqui, mas eu vou trabalhar só falando isso aqui porque afinal de contas não é uma aula de metro retro, né? Então vamos lá. Para definir o objeto, então eu vou aqui quadrinho a quadrinho dando algumas dicas de o que seria importante aqui em relação a uma auditoria. Então, em qualquer auditoria, né? O primeiro quadrinho que a gente preenche aqui é o objeto. O que a gente precisa entender aqui em relação ao objeto quando é política pública, tá? Então você tem diversas maneiras de definir um objeto quando é política pública. Pode ser uma política pública inteira, né? Como por exemplo, vamos supor que vocês estejam fazendo uma política sobre transporte escolar, né? Isso significa que vocês vão trabalhar em toda a extensão do transporte escolar. Então se vocês quiserem falar sobre transporte escolar, então vocês vão escrever aqui, né? Transporte escolar. E aí, o que eu preciso trabalhar nisso, né? Será que é transporte escolar mesmo que está sendo esperado? Ou será que são os contratos de terceirização de transporte escolar? Será que são compra de ônibus? Então você tem que pensar bem aí, a partir do momento que chegou aí a encomenda para vocês, o que está no cerne do negócio. Em auditorias, ao contrário de avaliações de políticas públicas, como vocês devem ter visto nos textos anteriores, vocês precisam entender exatamente qual é o problema que está ali no meio, o que está incomodando ali quem fez o pedido, né? Seja ele uma assembleia legislativa, né? Ou uma câmara de vereadores, ou até mesmo aí trabalho que venha da área técnica da instituição que está fiscalizando. Então, o transporte escolar, você trabalharia o transporte escolar, a política como um todo, mas você poderia também escolher parte da política, continuaria sendo política pública, como os contratos de terceirização, compra de ônibus, ou a dinâmica do transporte escolar em si, né? O transporte dos alunos, aí saindo fora aí da compra de ônibus, ou etc. Então isso é muito importante. Outra coisa que vocês precisam definir é o tempo, né? Isso aí já não é para qualquer auditoria, vocês têm que definir o tempo. E também o espaço, né? Vocês vão ver isso aí no município, vocês vão ver isso aí no estado, vocês vão ver só na educação básica ou na educação infantil, né? Ou aí no equivalente ao segundo grau, nosso antigo ensino médio, né? Então vocês precisam delimitar isso no tempo e no espaço. Aqui a única coisa que vocês precisam entender quando o objeto for política pública é que você pode trabalhar com parte da política pública ou a política pública como um todo.